Bem-vindo ao novo episódio do podcast Médicos Hands-On, ligando a medicina de ponta com você. Muito obrigado por assistir nossos vídeos, compartilhar, deixar o seu comentário. Cada like que você deixa, o vídeo vai para mais 3 ou 4 pessoas. Isso é muito importante para o nosso trabalho. E hoje nós temos um tema muito importante. Nós vamos começar uma série de doenças raras. Nós vamos começar a falar de uma doença que não é tão rara assim, mas faz parte desse grupo, que é a esclerose múltipla. Para isso, nós trouxemos a Samira Apóstolos. A Samira Apóstolos é nossa amiga, neurologista. Eu lembro que quando a gente entrou no HC, ela estava acabando a residência e virou preceptora lá, né? E hoje ela é doutora em neurociências pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela é médica do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês, ela faz parte da coordenação da especialização em neuroimunologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Aliás, o que é isso, neuroimunologia? O que é esse grupo lá dentro do HC? O que vocês fazem lá? Primeiro, muito obrigada, Marcelo e do Edson, por estarmos aqui. É uma honra estar aqui, né? Porque eu digo que, primeiro, é um convite para um hands-on que traz a medicina de ponta mesmo, de quem faz a prática clínica, não só a teórica, para que a população possa ter informação de qualidade. Isso é um diferencial muito bom de vocês. Isso é muito importante. Parabéns hoje nas redes sociais, né? É a história assim, se o bom médico não informa, podem acontecer que pessoas que não estão tão afeitas às neurociências passem informação que não seja de realidade, que não seja a melhor informação possível. Eu acho que o trabalho de vocês é muito importante nesse sentido. Parabéns mais uma vez por esse trabalho, Samira, por trazer o hands-on. E obrigado por ter vindo, né? Me fala uma coisa, o que é neuroimunologia? Só então, respondendo à neuroimunologia, o que acontece com o desenvolvimento desta área de especialidade dentro da neurologia, né? Primeiro, vamos desmistificar. A neurologia é a especialidade que cuida de todas as doenças que afetam o sistema nervoso. Então, tudo isso, né? Então, desde a enxaqueca, dor de cabeça, perda de memória, tremor, Alzheimer, Parkinson, perda de dificuldade para falar, enfim, tudo isso, atenção, os déficits de atenção, até a epilepsia, até todas as especialidades que a gente... Até o nervo, né? Até o nervo. Aí os formigamentos, a perda de força de coordenação, a perda visual quando é pelo nervo óptico, tudo isso aí está dentro da neurologia. E aí, as doenças neurológicas, elas podem ter aquelas instalações agudas, né? Vocês, como estudantes, estudiosos da neurovascular, sabem disso, uma obstrução aguda de uma artéria, subitamente a pessoa perde uma força de uma parte do corpo, enfim, a doença neurovascular, que mudou muito nas últimas 3 décadas. E qual foi a mudança que teve aí nessa área da neuroimunologia? Aquele paciente que começa a ter sintomas sensitivos, perda de força, perda de coordenação, sensibilidade, sutilmente com episódios de melhora e piora, ele ficava lá, não sabia muito o que era, dava um corticoide, melhorava. Isso aí, década de 90, 80, 90. E há anos atrás, um dos estudiosos grandes na área, o Dr. Poser, ele fez assim, não, peraí, quando isso é remitente, recorrente, entra numa doença que chama doença de Charcot, né, uma das formas da doença de Charcot, que é a esclerose múltipla, escrita lá, 1800 por Charcot, que é uma doença que é o carro-chefe da neuroimunologia, né? E quando esta doença foi melhor descrita, que entendeu-se o componente do sistema imunológico, entendeu-se que existem várias doenças que funcionam da mesma forma. Então, tentando resumir de uma forma mais prática, a neuroimunologia é a especialidade dentro da neurologia que cuida das doenças onde o sistema imunológico ataca o sistema nervoso. Quer dizer, eu tenho o meu sistema imunológico, eu deveria atacar bactérias, vírus, proteger o corpo, de repente isso se volta contra mim mesmo. Perfeito, essa é a explicação. Então, a neuroimunologia adveio nos últimos 30 anos, do entendimento que muitas vezes a doença neurológica que se manifesta como formigamento, perda de força, perda de coordenação, turvação visual, ela foi causada por uma inflamação no nervo. E essa inflamação foi mediada pelo sistema imunológico. O sistema imunológico, em vez de produzir anticorpos contra vírus e bactérias, o sistema imunológico começa a produzir anticorpos ou linfócitos, células, que vão atacar o sistema nervoso.
Isso pode até acontecer no cérebro, né? No cérebro, no nervo óptico, na medula espinhal, e aí, ou até no nervo periférico, em todas as áreas do sistema nervoso. Então, a neuroimunologia hoje, ela cresceu muito, porque a gente sabe agora que existem doenças que a gente pode, por exemplo, dosar o anticorpo no sangue e já fez o diagnóstico pelo exame de sangue. E tratar. E Isso feito é o diagnóstico, importante. você trata e a paciente tem uma qualidade de vida boa a ótima. Assim, tem pessoas, e a grande maioria hoje dos critatos, assim, tem uma doença neuroimunológica e voltou para a vida normal, absolutamente normal. Assim, tem que cuidar daquilo ali como quem tem pressão alta. Claro, Como é uma quem doença tem, é uma crônica, doença né? crônica. Vai ficar ali. E a vida que segue. E está trabalhando, tem médicos que estão operando, cirurgiões, que estão trabalhando muito bem, estão muito bem, né? Tem outros engenheiros em grandes empresas. Não afeta, desde que cuidar dessas doenças, a pessoa tem uma vida normal. Muito importante, né? Muito importante, inclusive, a gente esclarecer, porque isso é uma coisa recente, né? Em medicina é dita recente porque tem o quê? 2 décadas, né? 2 décadas, 20 anos, né? Nós entrevistamos aqui o Erasmo na semana passada falando de autismo. Autismo tem 2 décadas, no máximo, assim, de entendimento e tratamento, né? Agora vamos entrar, então, na esclerose múltipla, né? Que, aliás, quando você definir, eu queria que, na definição, porque esclerose múltipla, quando a gente falava aí há 20 anos atrás, 15 anos atrás, era um estigma, né? Esclerose é um estigma, né? É um esclerosado, né? Então, era, entre aspas, para a sociedade, um paciente condenado, né? Que iria se dar mal ao longo do tempo. Define esclerose múltipla e por que esse termo esclerose? Para ficar bem perto da sua palavra, eu vou dizer, tire-se da sua cabeça, tire. Não fica esclerosado. Então, quem tem esclerose múltipla, tratado, não fica com nada que lembre uma pessoa com esclerose ou esclerosado. Ou nada essa palavra é muito pejorativa, né? E então, a gente faz diagnóstico primeiro, né? O que é a doença? A doença é causada por uma inflamação, que é quando as células de linfócitos inflamatórios atacam um órgão, no caso o sistema nervoso, e aí como o sistema nervoso central é dividido desde a linha do nervo da visão, nervo óptico, cérebro, até toda a medula espinhal, e isso coordena o quê? Tudo, né? Coordena os nossos movimentos finos, coordena a nossa visão, a capacidade de a gente estar com essa dicção, falando aqui rapidamente enquanto batemos esse papo, a capacidade de escrever ou de segurar um ultrassom para fazer um movimento, ou de fazer uma redação, ou de digitar, ou de desenhar, tudo isso está envolvido. Então, essa inflamação que ataca esses nervos, ela causa focos, placas de inflamação. E essas placas, elas são múltiplas, né? Não é só uma, porque se fosse uma só, seria uma placa de inflamação única. E aí, quando a doença foi descrita, alguns anos atrás, por Charcot, que é considerado o pai da neurologia, ele descreveu a doença. Naquela época, você fazia um diagnóstico quando a pessoa falecia. Então, você fazia o diagnóstico na necrópsia. E o que aparecia era uma placa de esclerose, de escara, esclerose. A cicatriz, né? O termo esclerose, em francês, é um termo que quer dizer cicatriz. Então, ele falava, olha, esta pessoa aqui tinha cicatrizes. E são várias cicatrizes, então são múltiplas. Por isso que, em francês, o termo são placas de cicatriz, que são plaquinhas de inflamação, que é chamado la esclerose en plaques. A esclerose em placas múltiplas, que quando foi para a literatura britânica, quando a literatura britânica começou a tomar assim, posse das neurociências, né, ficou a esclerose em placas múltiplas, as multiple sclerosis, que aí é traduzido para o Brasil com o termo de esclerose. De ficar esclerosado, que não tem nada a ver com isso. E é muito impactante quando o paciente recebe o diagnóstico, ele fala, peraí, eu tenho uma doença que chama esclerose e ela é múltipla. Então, a esclerose é uma doença de velho e é múltipla e eu tenho 20 anos. O que aconteceu agora, né? O que aconteceu? Tô ferrada. E não é nada disso, tá? Primeiro que ninguém fica esclerosado, tá? Hoje em dia, com tratamento, isso não existe.
E quando a gente, mesmo assim, a doença não cursa com essa coisa de ficar esclerosado, assim, como marcador da doença. O marcador da doença são sintomas, inicialmente, na maioria das vezes, sensitivos. Então, é formigamento, choques, perda de força, perda de coordenação na evolução, né? Pode acontecer no começo, mas na evolução. Muito comum ter dor no olho, baixa da visão, turvação visual, até 1/4 dos pacientes vão começar com isso. E aí sim, sintomas de o que a gente chama de, não é memória, mas é uma coisa assim, chamada memória operacional, né? Eu tenho que fazer 10 coisas ao mesmo tempo, e aí por onde eu começo? Nessa velocidade do processamento da memória, que eu tenho que fazer 10 coisas, e isso também pode ser um sintoma. Esses sintomas são muito subjetivos, então. Muito, né? Muito. Então, é muito comum que a gente chama retardo no diagnóstico. O tempo ideal entre o diagnóstico, começar o sintoma e o diagnóstico, já é descrito na maioria das séries em países de primeiro mundo, e esse tempo deveria ser em torno de 3 a 6 meses. No Brasil, isso acontece em 1 a 2 anos. Felizmente, vem mudando, porque a gente já fez um estudo aí no Hospital das Clínicas há anos atrás, que chegou a ser 5 a 10 anos. Nossa, aí... Né? E aí a pessoa já chegava tendo tido justamente por esses sintomas recorrentes, eles vão, melhoram, voltam, e às vezes pode falar. Isso acontece, esse retardo do diagnóstico acontece porque a população médica não conhece direito o assunto esclerose múltipla, os nossos clínicos gerais, os nossos geriatras, os nossos cardiologistas, etc., não conhecem direito o assunto e a população também não conhece sobre o assunto. Informação é tudo, né? Sim. Informação é poder. Quando a gente informa o paciente, ele está empoderado, ele pode se defender disso, dessas questões de informação da classe médica, né? Eu acredito que tem mudado nos últimos anos muito porque a classe médica está mais informada e atenta, né? Hoje, informação também, você busca nas melhores informações, você não tem como ficar sem informação adequada, se você quiser. Exatamente. Você busca. Então, eu vejo que hoje o diagnóstico precoce tem acontecido mais vezes, mas historicamente chegava a ter uma dificuldade no diagnóstico de até 2 ou 3 anos. Isso acontecia. Quem que são... Pode falar, pode continuar. Então, quando o Dr. Edson falou isso, coisa muito importante, né? Quem é que não sabe o diagnóstico? Para onde esse paciente vai? Tá? Então, se o paciente começa a ter, formigamento, choque na perna e dor na perna, para quem que ele vai? Choque, dor, ortopedista? Ortopedista. Ele vai no PS, faz algum exame, se não tem nada, ele vai no ortopedista. Faz um raio-x lá, não quebrou, né? Não tem nada. Aí marca a consulta, aí o ortopedista vai pedir um exame de imagem, aí ele vai ver que tem alteração, e aí até chegar demora muito. Se o paciente começa com sintoma de dor no olho e baixa da acuidade visual, oftalmo. Ele vai no oftalmo, ele não vai no neuro. Se o paciente começa com sintoma que pode ser um sintoma até relativamente frequente, veja bem, até 10% dos casos, até 5% dos casos, de começar com sintomas de urgência urinária, perda de controle do xixi. Vai no neurologista, vai no gineco. Ou fica fragmentado. Se é uma mulher, né? Então vai no gineco e fica ali, a bexiga, e aí não se faz o diagnóstico. E se o paciente chega com sintomas de desatenção, de não conseguir ter a velocidade de processamento rápido... Pode ser até depressão, né? Eu estou ficando deprimido. Psicólogo, psiquiatra, então é uma dificuldade. O paciente se perde no caminho, né? Até você... Aí quando ele começa a apresentar mais sintomas... um conjunto, talvez com mais sintomas ao longo dos anos, aí ele cai no médico. E isso é interessante, sabe por quê? Porque isso foi estudado. Em países em que a medicina é pública e ela é toda estudada, assim, né, como os países nórdicos, Canadá, o que eles fizeram? Eles estudaram a taxa de médicos que os pacientes com esclerose múltipla iam antes dele chegar ao neurologista que fez o diagnóstico. Então, por exemplo, lá é tudo documentadinho e a medicina é unificada. Então, eu chego aqui, fui na consulta hoje com o Dr. Edson, mas eu já passei na doutora Samira, já passei no Dr. Marcelo, já passou no Dr. José, no Dr. João. Nos últimos 5 anos, antes do diagnóstico, os pacientes frequentam 5 a 10 vezes mais sistema de saúde. Ou seja, ele tem a queixa recorrente. Ele vai o mesmo paciente com a mesma idade
que não foi feito o diagnóstico. Então, perceba, eu pego um paciente de 20 a 40 anos, que é quando a doença acontece. Então, já estou dando uma outra informação. Quem são os pacientes que têm que ficar atentos? 20 a 40 anos. Quem são os pacientes mulheres, homens? Mais suscetíveis até a doença? Mulheres. A doença acontece, chega até 3 vezes mais em mulheres. Quem são os pacientes que podem mais, por alguma questão imunológica da célula, mais comum em pessoas de origem étnica, branca, do que no afrodescendente, do que no misturado, como aqui no Brasil, que é tudo misturado. E aqui no Brasil esse dado nem define tanto. Mas é mais comum no branco do que no asiático e do que no afrodescendente. Ou seja, na Europa a incidência é maior do que no Brasil. Muito maior, né? Sobre isso, já que estamos no bate-papo, eu tenho uma história interessante, até depois vocês vão julgar se pertinente ou não. Estava no Congresso Europeu de Esclerose Múltipla com minha mochilinha, MS, né, para curar MS, para curar a esclerose múltipla, e era na Dinamarca. Não, estava lá andando, aí a moça do trolleybus, né, eu estava no ônibus, no trolleybus, e estava dirigindo. I have MS. Aí eu sinto na cadeira, a moça do meu lado, I have MS. Então era tipo, a moça que estava dirigindo o ônibus, a outra que estava do meu lado. Isso, a probabilidade disso acontecer. E eu chego no hotel, eu tenho MS também. Eu falei, gente, todo mundo tem MS aqui, todo mundo tem esclerose múltipla. A probabilidade. Por quê? Porque lá a prevalência chega a 100 a cada 100 mil. Alguns fatores de risco, já conversando aqui sobre fatores de risco, né? Baixa exposição solar. Então, baixos níveis de vitamina D, que eu sei que a gente vai falar lá para frente, que é um tema pertinente, e a etnia, o branco, é mais comum. Alguma questão no HLA, na apresentação de antígeno desta população, tem um risco maior. Doenças psiquiátricas? As doenças psiquiátricas entram muitas vezes como tanto uma forma de apresentação da doença. Uma forma de apresentação. É muito comum que até o neurologista muito, talvez assim, fechadinho, ele não vai falar, não, mas nem se sabe, é questionável, você tem início psiquiátrico, mas tem. Tem um estudo chinês, né, que mostra uma história muito interessante. Eles pegaram 1000 casos de psicose, 500 a 1000 casos e investigaram. 0,5% tinham na alteração de ressonância magnética o diagnóstico de esclerose múltipla. É pouco, 0,5%, 0,8% a 1% no maior estudo. Mas, se de cada 100, eu vou diagnosticar, eu tenho que fazer imagem diante de um quadro de psicose, porque eu posso fazer um diagnóstico que vai mudar completamente a vida dessas pessoas. E muitas vezes as pessoas com transtornos psiquiátricos, elas vão no psiquiatra, o psiquiatra vai entender a fenomenologia, né, psiquiátrica dos sintomas e tal. Isso é mais para esse cara da depressão, mais esse cara da neurose, da psicose, e vai medicar ali. Então, início psiquiátrico também pode acontecer, mas a doença psiquiátrica não é um fator de risco para ter a doença. Ela é uma manifestação da doença. Ou seja, por isso que é importante o psiquiatra, também quando o paciente chegar, ele fazer o screening de imagem. De imagens, é muito importante. É muito importante, né? Não só o psiquiatra, mas também o clínico geral que vai tratar uma depressão atípica, tá atípico, né? Tem que fazer imagem. Existem critérios para isso, já fui até estudar, né? Então, a Associação Americana de Psiquiatria, porque chegavam muitos pacientes para mim, é isso, tendo passado por 2 ou 3 colegas psiquiatras, tendo passado por urologista, tendo passado por ortopedista. Quer dizer, você pega uma gama de sintomas muito diferentes de gente que vem de especialistas muito diferentes. E aí, pasmem, né? Sabe quem pediu o exame do diagnóstico, que muitas vezes era ressonância? O ortopedista. Boa! O tão falado ortopedista, né? Falado ortopedista. O ortopedista ia lá e ele pediu o exame de imagem e falava, tem alteração, você tem que ir para o neuro. Olha só. Então, eu acho que é muito importante essa história dos médicos que eles passam antes. Existe 5 vezes mais consultas médicas nos anos antes da pessoa fazer o diagnóstico de esclerose múltipla. Do que no paciente normal. E isso foi chamado pródromo da esclerose múltipla, como se fosse um pródromo. Mas será que é pródromo ou é a doença começando lá e que não foi vista? Porque pródromo, por definição, é uma palavra, né, que vem ali da nossa origem grego-latina e fala assim, pródromo é uma anunciação. Né? Que vai acontecer alguma coisa. Né? A gente aprende isso muito em infectologia lá. Então, é um sinal gripe, de que vai acontecer alguma coisa. E aí, é um sinal de que vai acontecer, mas ou já está acontecendo? Como na história do pródromo do Parkinson. Tem muito isso do pródromo do Parkinson. Do cheiro, da perda do olfato, né? Alterações intestinais, entendeu? Então, será que é um pródromo ou já é a doença da alfa-sinucleína ali no caso do Parkinson que já está acontecendo? Perfeito. Aí? Então, aqui é a mesma analogia.
é um pródromo ou é o começo da doença. O fato é que não interessa o nome que a classe médica tem que dar. O que interessa é que tem que informar. Se você for em 3 a 5 médicos nos últimos anos, com sintomas de urgência urinária, sintomas sensitivos, formigamento, turvação na visão, sua memória não está mais a mesma, não tá normal você ir em 2, 3 médicos no ano com múltiplos sintomas. Vamos pesquisar o que está acontecendo. Acrescentando, resumindo, os sintomas que a doutora Samira falou, além desses sintomas citados, se você tem dor atrás dos olhos, embaçamento visual, né, geralmente unilateral, mas pode ser bilateral, mas geralmente unilateral. Se você, além disso, ou episódios recorrentes de diplopia, visão dupla, por exemplo, né? Ou alteração de coordenação, né? Seja para andar, seja para pegar as coisas, alteração de coordenação. Tem que ficar atento, né? Urgência urinária. Urgência urinária, alteração urinária, incontinência urinária. Quer Isso. dizer, eu já vi, doutor Edson, assim, imagina, chega o paciente para a gente com incontinência urinária, ou retenção, porque não é só incontinência, é retenção. O jovem de 28 anos, retenção urinária, pode ser a próstata. Passou uma sonda e falou para o menino procurar um urologista? Claro que não. 28 anos não vai ter não vai ter questão de próstata. Não dá para ter. Não dá nem tempo para ter. Não é, né? Então, a gente precisa... Ele vai ser uma exceção. Né? Não vai ser. Então, ele precisa entender o que aconteceu. Qual é o nervo dessa... Vamos entender o que está acontecendo? Né? Então, a gente precisa entender esses sintomas que o professor Edson falou. Muito, muito importante. Então, a questão da dor ocular, dor na bola do olho. E às vezes se confunde com o quê? Com um grande mimetizador aí que é a enxaqueca. Porque Sim. eu tô com a dor aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Mas se a dor vem junto e a dor tá na bola do olho, alerta, né? A vista fica borrada, principalmente no centro da visão, alerta. A visão dupla, né? Eu fecho um olho, eu até vejo bem, mas se eu coloco os dois, a coordenação do movimento do olho não tá boa. Aí o que causa? Tá... A visão dupla. E a formigamento que corre o nervo, que vem aqui até a perna, até o braço. Tá? Choque. Um sintoma muito importante é o famoso Lermite, que a gente conhece, né? Verdade. Então, eu tenho um choque quando eu faço a flexão cervical. Faço a flexão, dá um choque que corre toda a espinha até a perna, ou até os braços. Opa! Sinal de Lermite, que a gente conhece do ponto de vista de termo técnico, mas que o paciente tem que saber que não é comum ter um choque que corre toda a espinha quando a gente faz a flexão cervical. A população tem que saber disso para se prevenir. Fraqueza em algum lado do corpo, ou fraqueza nas pernas, ou fraqueza nas mãos, ou assimetria de força, temos que prestar atenção. Pode falar. E é muito importante a história da fraqueza, porque quando a pessoa tem uma fraqueza súbita, ela pensa, eu estou tendo AVC. Né? Desviei, até tem um sinal, desviei a rima, o braço cai, coloca os 2 braços, caiu, eu estou tendo AVC. Aí esse quadro súbito pode ser uma oclusão de um vaso, que é o AVC mesmo. Mas no paciente com esclerose múltipla não é súbito. Por quê? Porque não é o que está acontecendo ali dentro do sistema nervoso dessa pessoa? Não é um vaso que está entupido, que aí subitamente a pessoa perde o movimento. É uma inflamação. E se é uma inflamação, é um mecanismo celular. Ali vai acontecendo inflamação aos pouquinhos. O que acontece? É em dias. Então, nossa, eu fui pegar essa xícara aqui, eu descorderei um pouquinho, derramei. Aí eu fui pegar outro dia, aí no outro dia eu fui pegar alguma coisa. Ontem eu tive um caso que era uma dentista, assim, deu palestra, veio na minha consulta depois de ter dado uma palestra, mas ela fala, eu fui pegar a xícara e caiu. E aí eu notei, eu fui segurar um dos aparelhos lá, e eu senti que quer dizer, uma coisa muito a firmeza não estava tão você proeminente. pede até para ela abrir e fechar a mão, ela faz abre, o teste fecha, faz mas tudo, aí mas você vai ver uma sutil assimetria, como se de um lado fizesse bem rápido, do outro fizesse assim. Aí estão os testes neurológicos, né? O que o neurologista bom deve fazer na consultória? Ele tem que examinar. Isso é uma coisa importante. Porque a gente tem, e é bom, né, que tenha um maior número de médicos para atender toda a população, isso é necessário. Mas a gente também tem que ensinar, assim, até a nossa produção. O que um bom médico tem que fazer? Ele tem que examinar. Ele tem que tocar a mão no paciente. Ele tem que fazer o teste da força. Ele tem que fazer um teste de coordenação. Ele tem que fazer um teste de visão, de coordenação do movimento. Se ele não examina, opa, é um sinal de alerta. Aí no exame, o médico vai ver que tem alguns sinais. E aí essa é a jornada do paciente. Ele vai ter que
ter os sintomas, e num bom médico neurologista que examine, faça os exames de imagem, e aí o exame de imagem padrão é a ressonância. É a ressonância. Tem que fazer a ressonância. Ressonância magnética. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Pronto. Não sinto nada e achei um negócio lá na ressonância. E agora? Gente, vocês veem que ele me complica, né? Porque tem o que sente, o que você confirma, e o cara que não sente, e você vê lá, Luísa, o que você faz? Como é que é? A gente foi entendendo melhor isso, né? Porque muitas vezes o paciente faz o exame por um outro motivo, uma enxaqueca. Teve uma tontura da vertigem posicional do labirinto lá. Ou teve teve um acidente, por isso teve que fazer uma ressonância. Na tomografia, ocasionalmente aparece uma manchinha e ele foi fazer uma ressonância para complementar o exame. E ele tem lá um sinal só. A gente vai observar, vai acompanhar e monitorar esse paciente. Mas aí vem esse mesmo paciente que fez a ressonância porque bateu o carro. E aí aconteceu, só que não tem mais som, tem 4. A gente explicou antes que o mecanismo é celular. Então, a célula está inflamando aí numa rede que chama rede subpial. Então, está inflamando ali ao redor do arcabouço neuronal. Que sustenta os neurônios, né? E essa inflamação, ela não é do dia para a noite. Então, o paciente pode ter sentido o sintoma sutil ou nem ter sentido ainda, porque acometeu uma área que chama área não eloquente. Uma área em que é uma área de arcabouço, que não dá um sintoma sensitivo nítido, que não dá um sintoma motor nítido, que não dá uma turvação visual. E aí o paciente não tem o sintoma, mas ele já tem a imagem ali. E aí isso tem o nome, síndrome radiológica isolada, que é um nome meio estranho também cá para nós. Por quê? Porque quando a gente fala síndrome, minha gente, síndrome é um conjunto de sinais e sintoma. Tem problema, pode desligar. Gente, aí. É muito vida real. Deixa eu só desligar aqui, porque eu estava assim. Sem problemas. Desliga aí sem problemas. Aí, o que a gente chama de síndrome... Vou parar aqui que a gente vai ter que dar um corte. O que a gente chama de síndrome em neurologia? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, correto? Só que, neste caso, o que se chama síndrome radiológica isolada é quando a ressonância já aparecem sinais da doença, mas a pessoa não tem nada. Não tem nada. Ou, às vezes, a pessoa pode ter tido até alguma coisa e não dá valor. Aí é que entra o bom médico. Aí entra o bom médico. Tá? Porque quando ela pega essa ressonância feita por conta de um trauma, ou qualquer outro motivo, e ela vai para um bom neurologista, o neurologista tem que saber tirar a história. Mas você nunca teve tal e tal e tal coisa? Aí eu não lembro. Tá bom. Como é que é seu xixi? Como é que é a visão? E como é que vai? E como é que você estava no ano passado? Eu falo que a gente pega uma pá e começa a cavar os sintomas. E aí a pessoa vai falando, realmente, no aniversário da minha filha de 15 anos eu não usei salto. Por que você não usou salto? Minha perna estava estranha. Olha só. Então minha filha hoje tem 17, naquele dia não usei salto, eu fiquei até achando estranho, eu caí 2 vezes, eu achei estranho. Depois melhorou. E parece que é historinha, né, que o paciente não vai lembrar, mas eu já tive essa semana, paciente que passou em boas médicos, advogada, volta comigo agora há 3 anos, e assim, eu estava para casar, e eu senti um formigamento, e era estresse, e a pessoa recebe esse... Ou seja, o estresse, lá para frente a gente vai falar melhor, mas pode ter relação com esses sintomas sutis. Com o gatilho, talvez, ou talvez com uma pessoa coloca na conta do estresse o sintoma que era da doença. Entra a história do ovo e da galinha, o que nasceu primeiro. Entendi. Entendeu? Porque o estresse não melhora a doença nenhuma. Não tem nenhuma doença, nenhuma entidade que vai melhorar com o estresse. Exatamente, sempre piora. Ele vai piorar todas. Então, eu sempre falo isso. Falo, mas será que não era porque eu estava estressada? Eu falei, olha, até hoje não se descreveu nada que vai melhorar com a sensação constante tratamento, estresse. Não vai. Não vai piorar. Agora, você já podia ter a tendência a ter a doença e aquilo ali foi um gatilho. Né? Então, respondendo à pergunta sobre quando aparece na ressonância, isso tem um nome, chama síndrome radiológica isolada. E isso tem um protocolo de como cuidar dessas situações. Né? Como conduzir Como conduzir. De forma rápida, história clínica, exame neurológico, porque às vezes o paciente não lembra. Quando você vai examinar, você observa que a coordenação do braço direito está diferente do esquerdo. Você vai perguntar, quando eu fiz? História real. Quando eu fui fazer a prova da OAB,
Minha mão direita não estava muito boa, eu estava escrevendo lá, e aí a mão... Eu achei que era o estresse de fazer a prova. E aí você vai ver, não, já era alguma coisa. Então, é história clínica, exame neurológico e monitoramento. Eu tenho que tratar todas as pessoas que têm aí esse achado na ressonância, tem que dar remédio? Aí a gente tem que ver. Tem que ver caso a caso. Já existem estudos para tratar nessa fase. Então, é possível, se o médico e o paciente, depois desse exame, dessa avaliação, entenderem, né? Muitas vezes tem que colher o líquor para avaliar se tem a inflamação também no líquido. Então, você falou da ressonância. Desculpa, a gente falou, foi Tanta tão bem coisa. falado aqui. O que você acha na ressonância? A gente acha alterações na substância branca, que pode ser na região periventricular, justa cortical, infratentorial. Geralmente tem uma característica muito típica, que é perpendicular ao corpo caloso, que tem uma sinal atualmente conhecido como sinal da veia central, tem uma veinha e ao redor tem a placa de inflamação. E hoje isso é possível ver na ressonância. Só que quando a gente acha, né, como achado de exame, que é o que você está perguntando, é uma questão que a gente tem que estratificar o risco de recorrência e definir se esse paciente precisa começar tratamento agora ou se eu preciso monitorar. E isso é muito caso a caso. É muito individual. É muito né? individual. É muito individual. E aí cada médico tem que ser... Aí você falou do líquido da espinha. O líquido da espinha tem muita função nesse caso, porque a gente quer entender se a inflamação crônica está ali presente, então chama líquor, né? Coleta de líquor cérebro-espinhal, com a pesquisa de uns marcadores específicos, que se chama banda oligoclonal, e atualmente o outro, que chama o índice kappa, que são duas versões da mesma avaliação. Eu quero saber se temos inflamação dentro da medula espinhal, dentro do líquido que cobre a medula espinhal, que é o mesmo líquido que cobre o cérebro, que é o líquido céfalo-raquidiano. Eu quero saber se esse líquido está inflamado, porque isso vai me dar o grau de inflamação e o prognóstico do paciente. Isso quantifica, então, o grau de inflamação. Isso estratifica, se eu tenho um grau alto, um grau baixo, vou entender melhor. É frequente você achar líquor alterado nesses pacientes com clínica e com os achados da ressonância? Nos pacientes com clínica, no Brasil, é em torno de 70%. 70% já tem alteração no líquido. Fora do Brasil, até 90%. A gente acha que na nossa população existe uma questão de miscigenação que mudou um pouco a forma como se apresenta. Então, a gente tem isso em torno de 70% nos melhores estudos, mas fora até 90% do líquor tem a alteração da banda oligoclonal no líquido céfalo-raquidiano. Então, a ressonância e o líquor são os exames que geralmente os médicos vão pedir para o diagnóstico. Tá? Entendi. E quando é ressonância, é um detalhe, porque quando o paciente chega para o bom neurologista, ele vai querer estratificar, ele vai estadiar. Igual um paciente... um tumor, vamos dizer. Um tumor, assim. eu tenho que saber onde é que está, o que está acontecendo. Onde é que você está no caminho dessa doença. Exato. Você tem uma placa, você tem 5 placas, você tem 20 placas, você tem 50 placas, é diferente. 50 placas, eu digo, de alteração de inflamação no sistema. Então, o importante que você falou, o paciente tem a história, os sintomas, que você falou os principais sintomas, o neurologista tem que examinar. Tem que examinar, tem que tocar, examinar, fazer exame de reflexo, fazer exame da marcha, do andar, fazer exame da coordenação, tem que fazer exame do olho. E é este parâmetro, inclusive, que a gente vai falar depois no acompanhamento para a gente avaliar se o paciente está piorando ou não. É pelo exame clínico. É pelo exame clínico. E é importante, dentro da caracterização da história do paciente, é importante nós tentarmos, e também é importante para o paciente tentar relembrar os aspectos episódicos dos sintomas, dos déficits neurológicos. Por exemplo, a pessoa pode falar, nossa, 5 anos atrás eu tive dor no olho e embaçou. Depois de algum tempo melhorou. Eu procurei não tive mais médico, nada, né? Tal, e melhorou sozinho, por exemplo. Aí, depois de meses ou anos, aí apareceu novamente, talvez, um formigamento ou dormência, formigamento em algum lugar do corpo, pode ser no rosto, pode ser nos membros, em algum lugar do corpo, e procurei o médico, não chegou a conclusão nenhuma e melhorou sozinho também. Aí, depois de anos, aí aparece dificuldade de urinar, por exemplo, ou a pessoa
não consegue segurar a urina, por exemplo, incontinência urinária, ou a pessoa está urinando com dificuldade, né? Ou seja, o aspecto episódico, como se fosse em surtos, né? Ou seja, de tempo em tempo aparece um sintoma neurológico e melhora, isso pode nos levantar a possibilidade de esclerose múltipla. Levantar a lebre, né? Então, se vocês que estão assistindo têm sintomas assim recorrentes, de tempo em tempo vem algum sintoma neurológico e depois melhora, então temos que pensar na possibilidade de esclerose múltipla. Então fazemos caracterização na história, quando atendemos o paciente, fazemos caracterização clínica daquele momento do atendimento. Exato. Por isso que a doutora Samira está corretíssima, que o médico tem que examinar o paciente, tem que fazer o exame neurológico do paciente. Tem que saber fazer o exame neurológico. E, portanto, as teleconsultas têm as suas limitações. Então, toda vez que vocês forem atendidos em teleconsulta, considere a possibilidade de fazer um retorno presencial. Isso é muito importante, né? Tudo bem que nas primeiras 5 consultas, por exemplo, foi teleconsulta, mas planeje uma viagem para São Paulo, por exemplo, ou para alguma cidade maior, para procurar um médico que te atendeu, para você ser examinado por esse médico. Né? Isso é fundamental. Isso, né? Que ela falou não é só por causa do diagnóstico, para traçar ou estadiar a doença. E o acompanhamento. E o acompanhamento. Então, isso tem valor para o tratamento, tem valor para depois dessa caracterização da história, caracterização clínica daquele momento do atendimento, aí, depois disso, nós fazemos caracterização por exame complementar. Né? E a ressonância, como a doutora Samira falou, a ressonância é o exame... um dos exames mais importantes para a definição do diagnóstico. Por quê? Porque a ressonância ela mostra áreas de inflamação do cérebro. Ela mostra entre as placas de esclerose, que nada mais são do que áreas inflamadas do cérebro. Então, nós demonstramos a inflamação cerebral, essa inflamação autoimune, essa inflamação neuromediada, um processo inflamatório em regiões tanto do cérebro como do tronco cerebral, como da medula, né? Essas placas de inflamação são mostradas pela ressonância. Aí, depois disso, aí a doutora Samira vai falar sobre a estratificação, ou seja... Antes eu queria perguntar uma coisa, porque a gente tem vários tipos de ressonância, né? 1,5 Tesla, 3 Tesla, 1,5 Tesla, né? Uma ressonância, de meio Tesla já é suficiente ou a gente precisa de um exame mais complexo? Qual que é a sua opinião aí? Outra coisa. O Marcelo vem com as perguntas assim diferenciadas. A gente usa como padrão 1,5 Tesla. 1,5. 1,5 é o que está... Que já está bom, né? Já tem um monte de aparelho 1,5. E o que também está validado nos estudos. E tem um monte de aparelho 1,5. Agora, para casos específicos... Né? Aí você usa 3. Aí a gente usa 3 Tesla. Então, principalmente nesses casos, como você falou aí, o primeiro que achou do exame não tem nada de sintoma. Às vezes uma ressonância em 3 Teslas, nesse caso, vai fazer muita diferenciação, porque vai mostrar alguns achados específicos, como esse sinal da veinha que eu falei, que chama sinal da veia central, vai achar umas caracterizações para me dizer, nossa, isso aqui não é esclerose múltipla, fiquem tranquilos. Pode tirar o paciente daqui. Ou pode realmente, isso aqui a gente vai precisar cuidar. Entendi. Né? Agora, por exemplo, você falou do cara que não tem nada e achou, e aquele cara que tem um monte de sintoma e não achou. Aí você parte para 3 Tesla também, não? É muito difícil que uma ressonância de 1,5 Tesla completamente normal vai ter alteração na 3 Tesla. Então, assim, uma ressonância completamente normal na esclerose múltipla, procure outro diagnóstico como médico. Tá. E se o médico está te dizendo que você tem uma ressonância completamente normal, sem nada, e o diagnóstico de esclerose múltipla é muito complicado. Tá. Não é possível, assim, né? Frente a isso que a gente colocou, você tem a clínica, você tem a ressonância, você tem o líquor. Como é que você estratifica esse paciente? Daí a gente vai ter a história clínica, que é o principal diferencial. Porque a história clínica vai mostrar essa característica que o Dr. Edson mostrou, que é muito importante, que é isso. Teve um sintoma, melhorou. Teve outro sintoma, melhorou. Qual é o nome disso? Remite, melhorou, e recorre. É o que a gente chama, no jargão médico, esclerose múltipla remitente recorrente.
80% dos pacientes têm essa forma da doença. Começam com essa forma da doença. 80%, 85%. Esta remissão do remite pode ser parcial ou total. Quando é total, a pessoa volta exatamente como era antes, falando, não estou sentindo mais nada. Então, é a moça da prova da OAB que sentiu uma perda da destreza lá naquela semana da prova, depois não tinha mais a destreza para escrever rápido, depois voltou ao normal e não sentiu mais nada. Ou é o outro rapaz que teve a dor no olho, baixa da visão, turvação visual. Achou que era uma enxaqueca. Passou totalmente, mas quando ele vai fazer, tipo, jogar futebol, aí aumenta a temperatura corporal, tá num dia quente, aquele olho embaça de novo. Isso até tem um nome, que chama fenômeno de Uthoff. E é importante saber que é a piora do sintoma prévio quando você eleva a temperatura corporal. Então, eu estou dizendo isso porque esta forma remitente recorrente, a pessoa pode ter uma remissão completa, como a moça da escrita, ou uma remissão parcial, quando ele é exposto a uma temperatura muito elevada, atividade física que é super importante, fundamental para a doença, mas naquele momento ali, ele pode até sentir uma leve transitória piora do sintoma, como se fosse aquele primeiro sintoma. Então, a remitente recorrente não teve uma remissão completa, ela teve uma remissão um pouquinho parcial. Mas, dito isso, 80% dos casos vão começar com a doença de forma remitente recorrente. Esse número pode variar 70%, 85% até 90%, porque a gente tem esses outros 10%, 15% a 20%, no máximo, mas em geral 10%, que vão começar com uma forma que chama progressiva, que aí é um início muito lento, insidioso, bem lento, de fraqueza, alteração de sensibilidade, alteração de coordenação, alteração de destreza, principalmente em membros inferiores, que vai piorando ali em 6 meses a 1 ano lentamente. Esse paciente também passa por vários médicos, 2, 3, vai no ortopedista, vai no reumato, ele vai piorando e os sintomas não voltam ao estado anterior. Como naquele que vai remitente recorrente. E aí, o que acontece é que, do ponto de vista de imagem, as imagens podem ser parecidas. E do ponto de vista de, se for feito, por exemplo, uma biópsia cerebral, a inflamação também é parecida. Então, hoje em dia, a gente entende a doença como a mesma. Até porque... Apesar de ter sintomas diferentes, a doença é a mesma. Até porque, complementando, o que acontece? Se você tem a forma remitente recorrente e não trata, até 2/3 pode virar progressivo em 10 a 20 anos de doença. E é por isso que a doença tinha aquele estigma anterior, que assim, você não tratava, você ficava... Aí você ia evoluindo da forma progressiva depois de 20 anos. E aí, o que acontece? A doença acomete as pessoas jovens, de 20 a 30 anos. Se você vai ter uma forma progressiva depois de 10 a 20 anos de doença, a gente tem 40 anos, 40 são os novos 20, né? Sim, então, sim. 40 anos hoje, a pessoa como é que a pessoa com 40 anos tem alguma limitação? Não é possível. Essa pessoa é a que está no mercado de trabalho, é a pessoa que está provedora, é o pai ou a mãe, ou é o empreendedor, ou é o empresário, é o indivíduo que está na sociedade, né? Então, o estigma vem muito porque antes da era terapêutica, esses pacientes podiam ter acúmulos de incapacidade. Hoje, com todas as perspectivas terapêuticas, quando eu falo terapêutica, não é só medicamento, a gente vai falar sobre terapêutica global, a gente observa uma outra realidade. Os pacientes têm uma vida completamente normal, com o cuidado da doença crônica, mas uma vida completamente normal. Então, a gente vê que, com o tratamento, a chance de progressão reduz significativamente. Eu não vou dizer que zera, mas ela reduz muito, absurdamente. Então, a gente tende que tratar a doença como um todo é o canal, é a via, é a única via. E é por isso que quando você fala estratificação, eu vou estratificar do ponto de vista de imagem, com a ressonância completa, e com o exame clínico. E eu vou comparar isso nas consultas de acompanhamento. Ou seja, é um paciente que vai ter que acompanhar como se fosse o diabético para o endocrinologista, como se fosse o hipertenso para o clínico ou cardiologista.
é o paciente que vai ter que acompanhar com o neurologista para o resto da vida. Perfeito, Marcelo. Eu sempre falo assim com o paciente quando eu faço o diagnóstico. Você vai ter agora que ter o seu neurologista de estimação. Você vai ter que ter o seu neurologista, amigo. Que você possa ligar, que você possa conversar, que você possa tirar uma dúvida. Né? Eu falo, eu quero que seja eu, mas se você não... Se não, porque aí eu tenho... É uma coisa muito link, né? A relação médico-paciente é uma relação humana. E como toda relação humana... Você tem que ter link. Tem que ter link, tem que ter liga, esse vínculo. Mas se não... E aí eu falo assim, olha, não, você precisa ter um neurologista que te acompanhe, que te entenda, que veja você a cada 6 meses, idealmente. Ou até menos tempo em alguns casos. Ou até 1 ano em outros casos, mas o ideal mesmo, entre torno de 6 meses, que seja visto por um neurologista para o acompanhamento, para medidas de estilo de vida que mudam a evolução da doença, para medicamento, ajuste dos medicamentos, para controle dos efeitos colaterais dos medicamentos, porque eles são imunomoduladores e imunossupressores. Então, eu tenho como prevenir infecções e manter o tratamento. Como eu vou fazer isso? Eu tenho que ter um acompanhamento regular. Mas com o acompanhamento regular, é isso. Assim, eu tenho pacientes que eu participei de todas as fases da vida. Acho que, então, 2006 para cá são quase 20 anos, né? Quando a gente estava lá no HC, terminando a residência na preceptoria, formando o consultório. Então, eu tenho pacientes que eu falo que o casamento, o primeiro filho, o segundo filho, é muito gostosa a relação. Você vai ver o neto. Né? É isso. Algumas falam que a gente está envelhecendo juntos. Né? E é muito gostoso, muito bonito isso. É uma parte da medicina que eu acho que é um presente para o médico, é você acompanhar a vida e estar ali parceiro daquele indivíduo, porque no fundo a gente é um promotor de saúde. Sim. Eu estou ali para promover para ele a melhor saúde possível, dentro daquilo que tem de melhor evidência científica. Bom, você falou da estratificação, né? Quem que vai para o tratamento e que tipo de tratamento, e quem não vai para o tratamento, quem só vai acompanhar? É o que tem um achado na ressonância e não tem sintomas? Assim, quem que vai tratar da esclerose múltipla? Todo paciente com esclerose múltipla. Todo. Porque o tratamento não é droga. É verdade. A primeira medida de tratamento... Muito bem colocado. É medicina de estilo de vida. É a primeira coisa que muda o tratamento da doença crônica chamada esclerose múltipla. Então, e o que se chama hoje? Tem muito bafafá, né? O que se chama isso de medicina de estilo de vida? Gente, nada mais é do que ter uma vida saudável. Né? E aqui eu vou contar uma história interessante, porque eu acho que Então, eu estou, desde 2004 a 2006, começando a ver os pacientes do consultório, aqui e lá, né? Eu comecei fazendo consultório lá no HC, né? Tinha um setor, tem um setor, né, de convênios do HC, eu fazia consultório lá, fui indo e tenho consultório até hoje. E aí lá para antes da pandemia, né, 19, 20, eu comecei a falar, cara, esses pacientes estão muito bem. Eles estão bem, mas eles estão bem, tipo, muito bem, como se não tivesse zero doença. E esse outro está mais ou menos. E esse outro não está tão bem. Isso me chamou muita atenção. Eu falei, o que tem aqui de diferença? Eu sempre falava em toda consulta que a atividade física regular, e aí já é uma parte que quem foi minha consulta sabe, atividade física regular, atividade aeróbica e atividade que ganha massa muscular. E aí que a gente está batendo aqui em todo o programa. Você encontra a que você gosta, mas a atividade física... doutor, qual é a atividade física que funciona, a que você gosta? A que você faça. A atividade física regular reduz em até 20% a taxa de surto. Isso é mais que qualquer remédio. O sedentarismo tem que ser combatido. E aí, o que eu via nos meus pacientes? Nossa, você está muito bem. Quem é esse cara que está bem? É aquele que faz atividade física, que tem uma vida saudável, que modulou dentro do possível, né, os fatores estressores. Eu não posso ver dentro de uma bolha, mas tem aquele estresse que isso aqui vale a pena? Não vale a pena tanto para minha vida? Eu posso tirar isso da minha vida? É aquilo que realmente o manejo do estresse do dia a dia, dos que são fatores estressores, o que é o estresse, né? Aquilo que estica, aquilo que me pressiona. Qual é aquilo que eu posso tolerar conviver e qual é aquilo que eu não tolero? Então, o que vale a pena? Esses pacientes que viram isso, que entenderam que isso mudava a vida dele, esses pacientes estão ótimos. E às vezes com o mesmo tratamento imunomodulador e imunossupressor, esse outro não está tão bem, porque ele não entendeu essa mudança. Então, o fato de estar bem é aquele que faz as mudanças necessárias para ter uma vida saudável. Você conseguiu relacionar isso com o humor? O humor entra nisso do manejo do estresse, né? Porque quando eu tem até outras evidências que mostram isso, quando eu tenho um manejo de que
as intempéries, as intercorrências da vida entram para a gente, para o indivíduo, e ele coloca isso em si, ele guarda isso. Ele faz um mecanismo de enfrentamento, né? Em inglês tem um mecanismo de coping, de enfrentamento disso, baseado na emoção que aquilo ali te trouxe. E quando ele faz o enfrentamento baseado na resolução do problema, ele consegue modular o mecanismo de estresse. Ele vai ter estresse, não vai deixar de ter. Ele vai ter fatores estressores, mas ele vai lidar com aquilo de uma forma muito mais positiva. Isso é meu, isso não é meu, isso eu posso resolver, isso aqui eu não posso resolver, é do outro, ele que vai ter que resolver. E com isso, reduz a culpa, reduz enfim, a ruminação, os pensamentos negativistas que estão na base dos sintomas de doenças do humor. Seja ela depressão, seja ela ansiedade, seja ela todas as doenças do espectro. Existem pessoas que têm a doença mesmo, né? Então, a depressão, ela é mais comum em paciente com esclerose múltipla. Transtorno afetivo bipolar, que é um mecanismo biológico, ela é mais comum em paciente com esclerose múltipla. A esclerose é causa disso? Elas têm inter-relação. Elas têm inter-relação. Porque está no mecanismo de rede neural, né? Você tem uma rede neural que tem uma placa de inflamação, que desinflamou, mas ficou uma marquinha ali. E você tem que fazer aquela resiliência, aquele pensamento rápido para mudar, e talvez a sua capacidade seja sobrepujada pelo grau de, digamos assim, de inflamação que teve naquele cérebro, e aí essa pessoa tem um risco maior de ter. Nada impede que ela sobreponha aquilo ali, que ela fique bem, mas ela pode ter um risco maior de ter doenças neuropsiquiátricas. Acontecem em 60% a 70% dos pacientes com esclerose múltipla. Agora, elas podem ser tratadas, moduladas, e a vida... E você falou... Pode. E só para complementar, eu sempre lembro de uma grande amiga, eu acho que eu vou até citar o nome dela aqui, que é a Juliana Gomes, que é uma psiquiatra, que eu converso muito com ela sobre essas questões de prevalência de doenças psiquiátricas, e ela fala assim, a doença neuropsiquiátrica, tem dado de estudo, um estudo da JAMA sobre isso, depois a gente pode até colocar aqui, que mostra que durante o curso da vida, né, 80% da população vai ter alguma doença psiquiátrica. Então, veja bem, eu estou dizendo que na população com esclerose múltipla vai ter ali em 2/3. Durante a vida, 80% da população pode ter alguma doença psiquiátrica. Então, a doença psiquiátrica ela é muito prevalente. A gente tem que entender se ela é persistente ou ela é episódica, né? É uma situação que aconteceu, uma situação que está persistindo ali. E, sim, se eu tenho uma medida para lidar com as alterações do humor, a resiliência com que eu enfrento a vida, eu vou ter um enfrentamento da doença melhor e eu estarei melhor em 5, 10, 15 anos. Joia. E você falou de exercício, falamos do psique e alimentação. Alimentação também é um tema muito quente nessa área, né? A dieta ultraprocessada, ela é associada a uma piora de todas as doenças. De todas. Não existe, como você falou, não existe prescrição. Você precisa de ficar estressado para melhorar, né? Ou coma comida ultraprocessada para você melhorar. Essa prescrição não existe. Não existe. Ela piora todas as doenças, né? Então, é muito comum... Ela dá prazer, né? Mas ela piora. É muito comum que os pacientes perguntem assim, doutor, o que eu posso fazer? E é por isso que é isso, o meu interesse como o estilo de vida impacta foi por 20 anos de consultório. Eu vi que isso mudou. E por perceber que o paciente quer fazer alguma coisa que ele possa ter controle. Eu vou fazer o tratamento, eu vou tomar um remédio, vou fazer então, as aplicações de remédio, eu vou fazer a minha parte. Do ponto de vista do que está sendo explicado em relação a medidas terapêuticas farmacológicas. Mas em relação ao que eu posso fazer? Então, a primeira coisa que eu coloco é sempre atividade física. A segunda é a alimentação. Então, a alimentação ultraprocessada, a alimentação está associada a um gatilho para a doença, mas não se sabe exatamente o quê. Então, já tiveram estudos com todas as doenças. Então é o leite. Então é o carboidrato. Então... Não tem exatamente uma vertente única, mas o melhor controle alimentar faz diferença no acompanhamento da doença. Então, tem estudos com uma dieta mais mediterrânea, uma dieta muito rica uma dieta bem mediterrânea, com muito óleo de peixe, com muitas... A dieta está difícil de seguir, mas que reduziu mesmo a taxa de açúcar. Agora, ela é factível na prática? Uma dieta muito estrita? É difícil. É difícil. Né? Então, só a dieta não é
o grande tchan do controle, mas ele faz muita diferença. E aí, em relação à dieta, eu vou falar sobre um outro aspecto importante, que é não só a dieta, mas a obesidade. E é um fato que poucas pessoas sabem. Por exemplo, a obesidade é um fator de risco para a doença. Isso não é divulgado. Então, tratar a obesidade é importante, porque a obesidade infantil está associada a um risco maior da doença. Então, isso é um fator de risco modificável. Modificável. Né? Como você falou, né? E a gente acabou pulando isso. Sedentarismo é um fator de risco. Obesidade é um fator de risco. Então, eles fizeram no Canadá, como eu falei, que eles têm essa medicina mais voltada, centrada para o cuidado, eles fizeram um estudo com adolescentes que tinham um diagnóstico recente da esclerose múltipla. Então, aquelas pessoas em torno de 12 a 20 anos. E eles fizeram o monitoramento de atividade física e controle de obesidade. E aqueles que eles trataram com monitoramento da atividade física, estímulo, esses pacientes ficaram melhor em 1, 2, 3, 4 e 5 anos. Ao passo que nos Estados Unidos, o aumento da chance de ter esclerose múltipla, que tem aumentado o diagnóstico nas últimas 2 décadas também, foi em paralelo com o aumento da obesidade infantil americana. Caramba, né? E então, não é pouco lá, né? Exato. Então tem lá toda não é essa pouco. correlação. Aquela dieta é maluca, né? Se a gente cuida da dieta e tem uma dieta mais próxima de uma dieta mediterrânea, de uma dieta mais de uma dieta viva, né? Tudo que você puder descascar e nada que você possa abrir. Tudo que você abre não é bom. Tudo que você possa descascar é melhor. Né? Então é isso, tudo que a gente possa fazer nesse sentido muda a vida dos pacientes. Sem você ter uma coisa assim que, eu não posso nunca fazer isso. Não existe um nunca. Nossa, se eu comer um bolo, eu vou ter uma inflamação, eu vou ter um surto novo. Isso não existe. Porque também é importante a gente desmistificar essas coisas, né? Então tem gente que vende isso como a solução dos problemas. E aí a culpabilização do paciente é péssima. Porque a pessoa está no aniversário da filha e comer um bolo e ela acha que vai ter um surto por conta daquilo. Não, quem faz dieta, aliás, eu comecei a fazer uma dieta e eu tinha esse peso na consciência, eu ia olhando, não, isso não pode, e você fica, às vezes até atrapalha o seu psique. O sofrimento é maior. O sofrimento é maior, né? Tem alguns estudos sobre dieta para contemplar esse tema também, sobre o jejum intermitente. E jejum intermitente é super controverso. As nutricionistas que forem ouvir aí o hands-on depois vão falar, não, como ela falou disso? Mas existem estudos. Estudo é estudo. Bem elaborados sobre um papel de jejum intermitente controlando a inflamação. Mas um jejum intermitente feito de acordo com a possibilidade do paciente, de acordo com um cuidado adequado, né? Então a gente precisa entender, e às vezes controlando os sintomas de fadiga, sintomas de outros sintomas sistêmicos, não necessariamente o número de lesões na ressonância, entendeu? Não necessariamente o número de surtos clínicos. A gente tem que ver um paciente como um todo. O que eu acho é que tanto a equipe multidisciplinar é muito importante. Então, acompanhamento com terapia para lidar com a doença crônica, às vezes é muito importante, muitas vezes os pacientes têm resistência, né? Tem um estigma do medo, não quero ir no psicólogo, não quero fazer terapia. Mas até para a gente, hoje, felizmente, esse estigma tem caído, mas... Sim. Reforçar que isso é necessário. Isso é estigma para a gente, da nossa idade. A geração mais nova não tem, não. Que bom, mas a geração 40 mais, às vezes tem um medo disso. Para conseguir manejar essa questão, é importante, né? A nutricionista, eu sempre recomendo. Educador físico, muitas vezes precisa de educador físico, não precisa de fisioterapeuta. Para treinar, para que você tenha um plano de treino, você precisa treinar. E, por fim, fisioterapeuta, quando tem déficits estabelecidos, também são muito importantes. TO, quando tem uma coisa de destreza na mão, às vezes precisa de um TO, de uma coisa específica ali. Então, é um acompanhamento global que precisa ser feito. Então, quando eu vejo quem está bem hoje, é esta pessoa que entendeu, você precisa se cuidar. Ela fez a parte dela, né? E a parte dela não é ir lá no neurologista tomar o remédio prescrito. Não é. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco, né? Porque é um hábito do paciente, vou tomar o remédio e resolver meus problemas. E sentar no sofá e não fazer mais nada. Ô Marcelo, eu digo assim, é um hábito da classe médica. Não investir, porque não é gastar, investir o nosso tempo em explicar para o paciente que isso faz diferença. Não é? Porque quando a gente vai e fala, olha... na realidade, a maioria dos médicos pensa, eu sou prescritor, ponto final, né? Não funciona mais, não funciona. A gente não é prescritor, a gente é promotor de saúde. E saúde não é prescrever remédio.
Eu tenho pacientes que estão estáveis há 10, 15 anos com o mesmo remédio. Há 10, 15 anos, um comprimido. Fazem atividade física absurdamente. Cuidam-se da saúde, cuidam da saúde mental, cuidam da alimentação, né? Cérebros, vegetais adequados todo dia. Então, assim, comida viva, que a gente fala, comida de verdade, não processada. Essa pessoa está ótima. E tem estratégias de resiliência diante das intercorrências da vida, porque intercorrência da vida, todo mundo vai ter. Bom, eu vou te perguntar uma intercorrência da vida. Na pandemia foi um tsunami para a cabeça de todo mundo. Certo. Tanto é psicológico, quanto alimentar, quanto tudo. Você reparou o aumento dos surtos nessa época? Interessante, né? Eu acho que primeira coisa que aconteceu na pandemia é que os pacientes com esclerose múltipla, como eles são imunossuprimidos, a maioria que trata, quem está em tratamento adequado, eles restringiram a saída. Então, no começo, eles estavam se cuidando. E aí tiveram alguns fenômenos. Alguns não iam buscar os remédios quando fazem remédios de infusão e não iam fazer. E aí tiveram rebotes gravíssimos da doença. A pandemia atrapalhou tudo. Né? Então, existem remédios para esclerose múltipla, isso é importante saber, que aí cada paciente, cada pessoa tem que cuidar com o seu médico, que se você suspende abruptamente, a chance de rebote, quando eu falo rebote, não é voltar pior. Não é voltar a ter um surto dali a 1 ano, 2 anos. É a doença voltar pior. É até de 40%. Tem de 30%, 40% até 60%. Então, se eu tenho um paciente que tem um rebote, isso vai ser muito mal. Então, na pandemia, teve esse fenômeno que é químico, biológico, né? Eu tinha um bloqueador daquela autoimunidade, eu tirei o bloqueador, a doença piorou. Agora, também houveram outros fatores. Muitas pessoas ficaram centradas no autocuidado. Então, eu não tinha tantas horas de trânsito. É verdade. Eu não tinha tantas... Estava maravilhoso de trabalhar nesse sentido. Eu não tinha tantas horas de trânsito, eu não tinha tantas horas de estresse de ir e vir, e eu podia fazer home office em algumas situações. Então, para muitas pessoas, isso foi até menos desgastante. Ah, olha só. Olha que interessante. E a gente fez o estudo, a gente publicou até na Neurology, junto com o grupo da academia, sobre essas questões de a taxa de Covid nessa população. Não foi maior, foi até menor. Olha só. Porque eles se expuseram menos, porque eles já estavam mais atentos. Que interessante, hein? E não necessariamente todas as medicações foram associadas à Covid grave. 1 ou 2, sim, mas a maioria não. Então, a pessoa também ficou melhor. Então, não necessariamente teve um Covid mais grave. Então, não é que foi uma catástrofe para eles, para toda essa população. Aí, foi o durante, final, pós-pandemia, né? Que aí a pessoa voltava a ter essa coisa híbrida, trabalho, não trabalho, volto, e essa insegurança de não saber para que lado a emoção, o controle, o gerenciamento do estresse, o gerenciamento do dia a dia ia, isso piorou muitas pessoas. Olha só, que interessante, hein? É isso, quando você estava no mecanismo de, digamos assim, de controlado ali na fase muito hiperaguda, não necessariamente piorou só em quem parou o remédio. Agora, quando você volta para essa coisa híbrida de múltiplas complicações, qual remédio que eu vou e como eu fico, e como eu vou monitorar, porque muita gente parou a monitorização. Então, teve uma piora, sim, de muitas pessoas. Aconteceu, né? Muitas pessoas tiveram uma piora. Mas existiram outros fatores relacionados a isso. Se você fica, para quem mora em São Paulo, né? Se você gasta 2 horas no trânsito para você ir para o seu trabalho, e se você para de gastar 2 horas no trânsito porque você está trabalhando em home office, você tem tempo para fazer o quê? Atividade física. Então, muita gente começou e até voltou, entendeu? Fez a mais atividade física. Então, as coisas são sempre múltiplas. A pandemia piorou, em geral, a saúde global, mas existiram, assim, nichos de oportunidade que quem viu fez uma virada de chave. Aliás, eu digo isso. Aliás, nós fizemos virada de chave. Né? A gente começou a fazer exercício. Olha só, tá vendo? Vocês são inclusivos. Nossa. Então, essa discussão é muito importante porque o cardiologista há muitos anos prescreve exercício físico quando atende um paciente. Atualmente, o oncologista passou a prescrever exercício físico também,
por causa de que o exercício físico pode diminuir risco de câncer. O endocrinologista, lidando com a obesidade ou diabetes, passou a prescrever exercício físico também. E nos últimos anos, o neurologista também passou a prescrever exercício físico por causa dos dados da literatura científica de que pode beneficiar paciente parkinsoniano, pode beneficiar paciente com Alzheimer, pode beneficiar paciente com esclerose múltipla. Com enxaqueca. Com cefaleias e outras dores, né? Outras dores. Dor crônica, todas elas. Dor crônica, síndrome miofascial, a fibromialgia, as dores crônicas, as dores oncológicas e assim por diante. E por que isso? Porque o exercício físico, ele otimiza várias vias metabólicas que no sedentarismo, essas vias metabólicas não estão adequadamente sendo otimizadas, né? Sedentarismo é a falta de exercício físico. A falta de exercício físico é muito ruim para o organismo. Nós temos que motivar as pessoas a fazerem exercício físico e para o neurologista, o exercício físico significa movimento. E o ser humano precisa se movimentar diariamente, manhã, tarde e noite. Então, nós temos que fazer exercício físico programado, né? 30 minutos a 1 hora, várias vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana, porém o movimento precisa ocorrer todos os dias, manhã, tarde e noite. De preferência, nós prescrevemos exercício físico diário. É claro que a intensidade do exercício físico não se faz de alta intensidade diariamente. Nós temos que orientar que um dia seja mais puxado, outro dia bem mais leve, e assim por diante, e alternadamente, porque o descanso também é importante. E o exercício físico, ele faz com que o paciente controle a obesidade, e como a doutora Samira falou, a obesidade é um dos fatores de risco para a esclerose múltipla. E o exercício físico, ele modula a imunidade do organismo, até que a pessoa pode ter menos câncer. Ele modula a imunidade, por isso que as pessoas fazem exercício, acabam tendo menos resfriado, menos gripe, menos câncer, né? Modula o sono, que é fundamental para o ser humano, a pessoa passa a dormir melhor, né? E o exercício físico, ele estimula as vias da cognição, por isso que é importante para prevenção, tanto prevenção de demência, né? E na doença de Parkinson, nós sabemos que a doença de Parkinson também é uma doença de movimento. E além do remédio, doença de movimento se trata com movimento. Então vocês não podem esquecer dessa questão. Doença de movimento como Parkinson se trata também com movimento, claro, além dos remédios, né? E na esclerose múltipla, né, a doutora Samira deixou muito claro que o exercício físico é muito importante, além dos medicamentos, claro. Então, na verdade, não é só exercício físico, há necessidade dos medicamentos. E também não seria somente os medicamentos, há necessidade do exercício físico. Ou existe um balanço aí, né? Antes de entrar nos remédios, sono é importante também? Muito, muito. Tem estudos muito elaborados disso, né? E aí entra a questão do sono e da atividade física também, porque o sono regula a atividade física. É muito comum que o paciente altere o sono, até antes de ter um sono. Olha só. Então ele começa a ter um sono alterado, começa a ter uma ansiedade, um sono irregular, e isso se correlacionou com a maior taxa de surto, imagine? Então tem alguns estudos nesta vertente de estudar alterações de sono como preditores. Ou já tem uma inflamação subpial ali, uma inflamação acontecendo ali na rede subpial, uma inflamação intramedular, e aí esta inflamação é um gatilho que o paciente percebe de alguma forma, mas não de uma forma que ele consegue perceber como um sintoma focal, e ele começa a ter alteração, fadiga, e é um sono não reparador. Então, tudo isso está envolvido nisso, né? Alterações infecciosas, falou de gripes recorrentes no paciente que faz atividade física, são menores. O paciente que tem mais inflamação, ele pode, durante uma inflamação por um episódio gripal, ele pode piorar os sintomas, e ele vai achar que é um surto. E não é, mas aquela inflamação ali piora a doença dele. Então, entendi, quer dizer, ele tem um processo inflamatório por causa de uma infecção que pode piorar a doença dele. Exato, piorar os sintomas, né? E ser um gatilho também para a barreira hematoencefálica
se abrir e ter um fenômeno imunomediado. Então, as coisas estão muito importantes isso. Sobre essa questão que eu achei que foi muito claro quando o Dr. Chu falou, que a prescrição de atividade física tem que ser feita por todos os médicos, desde o clínico geral até o neurocirurgião. É assim, a atividade física muda a vida das pessoas. E esta perspectiva que eu falei da história que eu vi, isso mudou, assim, me virou uma chave do interesse pelo quanto o estilo de vida talvez seja uma das prescrições mais importantes que tem que ir na receita médica. É mudar o estilo de vida. Não está na sua rotina atividade física, mas agora precisa estar. Eu brinco com o paciente em relação à mudança de estilo de vida quando vem um paciente de tabagismo, né? Tabagismo aumenta em 2 vezes o risco de esclerose múltipla. Olha o odds ratio, o risco relativo é de 2 vezes. E quem tem esclerose múltipla aumenta também cerca de 2 a 3 vezes a chance dele virar progressiva. Ah, olha só. Que é a mesma coisa para obesidade, que aumenta o risco de ter a doença, e quem tem maior chance de virar a doença progressiva. Que é a mesma coisa de diabetes. Isso que eu ia te perguntar. Aumenta o risco de virar progressivo. Aumenta o risco de ter a doença, aumenta o risco de virar progressivo. Dislipidemia não aumenta o risco de ter a doença, mas aumenta o risco de ter progressivo. Hipertensão. O que eu estou dizendo com isso? Quer dizer, você tem que tratar tudo, né? Que é a doença microvascular, os fenômenos hemodinâmicos da microvasculatura, se eles perfundem pior o cérebro, essa pessoa vai recuperar pior da inflamação crônica causada pela doença esclerose múltipla. Então, a pessoa tem que entender, e esta virada de chave que eu falo com os pacientes, eu falo, olha, se tudo der certo no nosso tratamento, daqui a 1 ano você vai dizer que sua vida está muito melhor depois que você teve o diagnóstico de esclerose múltipla. E alguns voltam para mim e falam, Samira, não é que é mesmo? E eu falo, estou zero surpresa, porque só para complementar, porque assim, se eles entendem, se eu consigo explicar e o paciente está motivado e consegue entender que ele vai ter, agora assim, é como se a vida desse um alerta, falasse, puxão de orelha, sabe, assim, olha, acordei, eu vou ter que me cuidar agora, eu tenho que dedicar 20 a 30 minutos por dia para atividade física, pelo menos, no mínimo, eu tenho que dedicar um tempo para pensar na minha alimentação. Eu não vou comer aquele ultraprocessado que está ali. Eu vou ter que pensar na minha alimentação. Eu vou ter que dedicar um tempo a pensar de como eu vou gerenciar os fatores desencadeantes de estresse no meu dia a dia, os fatores estressores para aqueles que eu posso cuidar e aquilo que eu não posso cuidar e que eu vou ter que aceitar e aquilo que eu posso simplesmente delegar e falar, não, isso não está comigo, né? A sabedoria, eu tenho que imitar a sabedoria. E aí não é sobre uma religião, mas é sobre uma espiritualidade. As pessoas que têm espiritualidade melhor, que têm uma religiosidade melhor, elas vão melhor em qualquer doença, inclusive na esclerose múltipla. Né? A famosa frase assim, Senhor, dai-me sabedoria para conseguir mudar aquilo que eu posso mudar. E para aceitar aquilo que eu não posso mudar. E o entendimento para separar uma coisa da outra. Sim. Então, assim, às vezes a pessoa tem que ter isso. E parece ser, como era antigamente, né? Parece ser bobagem um médico prescrever atividade física e nós médicos precisamos falar sobre religiosidade, sobre espiritualidade melhor, né? O que te faz sentido na vida? O que te dá pertencimento? O que te dá senso de propósito? Porque você pode passar pelo mesmo fator de estresse, e a gente médico vive isso. Quantos de nós já abrimos mão de noite de sono porque a gente sentia propósito em estar no PS da neurologia, da neurocirurgia, do HC ou de qualquer hospital que a gente trabalhou? A gente tem um senso de propósito. Então, a gente perde a noite de sono, fica até outras horas trabalhando, que não é saudável, não é bom, mas com um senso de propósito que aquilo ali não nos gera estresse. Mas se a gente ficar perdendo noite de sono para fazer um trabalho burocrático, sei lá, de preencher ficha, aí não vale. Aí vale. Já é inflamatório. É inflamatório. Eu dei um exemplo pra gente, porque isso aqui deu uma conexão entre a gente. Todos nós já tivemos isso. É a sabedoria daquilo que a gente não pode mudar. Eu tenho que atender emergência e eu vou atender. Agora, se eu tiver que preencher uma ficha às 1h da manhã... Não, vamos fazer outra hora, né? Eu tenho que gerenciar o meu tempo. Vamos dormir, e né? E a sabedoria... Dormir é saudável, né? Para diferenciar uma coisa da outra. Então, quando o paciente entende esse senso de
propósito, de pertencimento, e consegue gerenciar melhor os fatores estressores da vida dele, ele fica tão melhor. Sim. Mas ele fica tão melhor. É esse aquele paciente que com 10 a 20 anos de consultório, eu falei, cara, ele tá ótimo, tá melhor do que eu, melhor do que a média das pessoas, melhor. No perfil 5% das pessoas mais saudáveis que eu conheço. E ele tem esclerose múltipla. Vamos voltar um pouquinho, menopausa. Os fatores de vida da mulher. Porque né? a mulher é gestação e menopausa. A doença acontece 2 a 3 vezes mais comum em mulher. Mulher de 20 a 40 anos. Gente. É a época, é a época fértil dela, né? Então, aí uma pergunta que eu gosto muito de responder no consultório: doutor, eu posso ter filho? Pode. Pode, quantos você quiser, se puder. Pode. A maternidade é um dos fatores, e a paternidade, né, parentalidade, para quem quer, é um dos fatores que mais nos traz senso de propósito. Não é verdade? Sim. Então, quando a pessoa decide ter filho e ela tem esclerose múltipla, ela tem que fazer o planejamento. Existem medicações que não podem usar enquanto a pessoa está querendo engravidar. Está planejando, não pode. E existe uma gama ampla de medicações que podem. Então, a gente só tem que fazer o planejamento. Olha só Você que está com essa medicação. Você estratificou, diagnosticou, estratificou e faz o planejamento. E faz o planejamento. Então, por exemplo, assim, primeira consulta no consultório, a pessoa fala, eu não quero ter filho. Tá bom. Então, assim, ótimo. Mas quando você resolver, você me avisa. E às vezes a coisa não é tão planejada assim. Então, tá bom. Olha, você não tem, mas você tem um parceiro fértil, um parceiro único, você tá mulher em idade fértil, você acabou de casar. Pelo tempo usual, é comum que você possa querer ter filho daqui a 2, 3 anos na média das pessoas. Então, eu vou te deixar com esse remédio. E que quando você quiser, você está tudo bem. Então, existem remédios que podem ser usados tranquila e seguramente na fase da gestação. E aí, um parêntese sobre a questão da gestação. A esclerose múltipla não diminui a capacidade da mulher a gestar, nem do homem de procriar. Então, a esclerose múltipla não diminui a fertilidade. A esclerose múltipla não aumenta a complicação durante a gestação nem durante o parto. E os remédios podem reduzir a fertilidade? Não, nenhum remédio da esclerose múltipla reduz a fertilidade. Olha só, interessante, então, isso é importante. Nem a doença, nem os remédios. A capacidade de uma mulher com esclerose múltipla, de um homem com esclerose múltipla procriar e da mulher com esclerose múltipla procriar e gestar é igual à da população geral. E ele não tem mais uma chance maior de ter complicação por ter esclerose múltipla. De ter filhos com problemas, etc. E importante, não mais, mas também muito importante, é a via de parto. Eu quero ter parto normal, eu quero ter cesárea. Que indica é o obstetra, de acordo com o perfil da gestação dela. Por que eu tenho esclerose múltipla, eu tenho que ter cesárea? Não. Você pode ter parto normal. Isso é uma coisa importante. Você pode escolher. E aí, então, sobre fases da vida, gestação, parto e puerpério é o cuidado normal. Deve amamentar. A amamentação, minha gente, por 2 meses, a amamentação principalmente exclusiva, reduz a chance de surto. E não é pouco, né? É uma medida que controla surto. Comparável a algumas medicações. Olha só. Porque a amamentação é um fenômeno biológico muito bem elaborado, né? Então, você libera a ocitocina, você diminui hormônios relacionados ao estresse, você melhora neurotransmissores relacionados ao bem-estar, você diminui citocinas pró-inflamatórias. Ou seja, equilibra o sistema imune. Equilibra o sistema imune. Então, e aí é importante porque a amamentação também é muito romantizada. E não é para todo mundo. Nem todo mundo consegue amamentar. É um dado importante de ser falado. Mas se a mulher consegue amamentar, a amamentação é protetora para a paciente que tem esclerose múltipla. Caramba. E ela deve amamentar. E existem vários remédios que podem ser usados concomitantes com a amamentação. Porque, inclusive, a maioria deles, quando o bebê ingere, a própria acidez do estômago do neném destrói o remédio. Por isso que alguns deles são infundidos, não pode tomar. Porque a acidez do nosso estômago também destrói. E a do neném também. Então, pode tomar normalmente. E aí, vamos lá, e a mulher vive a vida inteira com a esclerose múltipla e chega nos seus 45, 50, começa sintomas perimenopausa, climatério. Isso tem a chance da doença piorar. A pessoa pode sentir, durante essa fase, um pouco de piora de sintomas, mas não é que a doença está piorando, os sintomas estão mais ativos durante essa fase. Então, existem alguns estudos que mostram que nessa fase, até 2 vezes mais o risco das pessoas terem sintomas que parece que está piorando a esclerose múltipla. E é por isso que um bom médico neurologista com uma boa equipe de ginecologista para manejar os sintomas da menopausa são muito importantes. A reposição hormonal pode fazer? Pode fazer, e é protetora em muitos casos, melhora os sintomas da fadiga, né? Então, tratar a doença de base e
fazer a reposição hormonal quando bem indicada, da forma adequada, isso traz melhor qualidade de vida para a pessoa. Nossa, Mira, nós estamos falando 1h30, faltou tanta, mas isso é muito legal. Esses dados, eles mudaram alguns conceitos que eu tinha a respeito da doença. Eu achei que era um problema para engravidar, enfim. Vida, quando a gente fala no começo, a pessoa com esclerose múltipla vai ter uma doença ao curso da vida, ao longo da vida dela. E ela vai ter que adaptar algumas coisas para tratamento aqui, atividade física priorizar. Se ela muda a chave de que agora eu tenho um alerta para cuidar da minha saúde, a vida dela pode ser até melhor do jeito que ela levava antes de ter o diagnóstico, pelo sentido de que ela agora prioriza isso. Vamos falar rapidamente só dos remédios? Certo. Como é que é o grau de tratamento aí? Eu sei que tem tratamentos em diferentes graus, né? Conforme a sua estratificação. Isso foi muito falado, graus e tal, e hoje em dia isso meio caiu por terra. Para ser prática, assim, os tratamentos têm que ser de alta eficácia. Porque a doença é muito inflamatória no começo. Os primeiros 5 a 10 anos, existe alta taxa de surto e alta taxa de lesões novas na ressonância. E os remédios que a gente tem hoje, eles foram testados para esta fase. Então, é principalmente nos primeiros anos que a gente tem que usar remédios de alta eficácia para controlar a inflamação. E aí, depois, o paciente vai lidando ali todo. A gente pode até... aí, 45, 55 anos, descalonar e fazer os estudos de descontinuação do remédio. Mas, neste início de doença, é tratamento com alta eficácia. E existem vários tratamentos. Existem comprimidos, existem tratamentos infusionais, que é um soro, você infunde, que pode ser mensal ou semestral, tem tipos diferentes. Existem tratamentos que são injeção. Então, existem vários tipos de remédios. Posso citar aqui o nome de vários deles, mas o importante é entender que existem tratamentos comprimidos orais, como, por exemplo, fumarato, fingolimod, cladribina, que são remédios comprimidos orais. Existem outros tratamentos que são injeção mensal, como natalizumab. Existem tratamentos que são injeção infusão, no soro mensal, como natalizumab, ou mesmo soro semestral. Por exemplo, existe ocrelizumab e rituximab, e existe um tratamento em soro anual, que chama alemtuzumab, que você faz 5 dias de tratamento uma vez por ano, mais forte. Existe outro que é uma injeção subcutânea mensal, que é ofatumumab. Então, existem vários tipos. Esses são os disponíveis no Brasil. Fora do Brasil, existem outros nomes ainda, existem outras possibilidades, que são os tratamentos que devem ser usados na prática clínica. Importante citar, mas citar, só para terminar, esse tema dos medicamentos. Existe ainda interferon-glatirames que hoje em dia existe uma forte evidência que eles não devem ser usados como primeira linha de tratamento. Se o paciente está bem com esse remédio há 10 anos, 20 anos, muitas vezes a gente mantém, mas eles não devem ser usados mais como primeira linha de tratamento. E eu estou citando porque existem algumas pessoas que podem estar tratando com isso. Mas espera aí, ela não existe, não citou que existe isso. Existe, mas hoje em dia a gente não usa esse tratamento como primeira linha, tá? Samira, para finalizar, quem é o paciente que vai bem e quem é o paciente que vai mal? É o paciente que muda estilo de vida. O paciente que faz o tratamento, acompanha regularmente e muda o estilo de vida. Adequa a atividade física na sua rotina, controla fatores relacionados a estressores do dia a dia, controla a obesidade, ou trata a obesidade, e trata com uma alimentação saudável. Este paciente vai bem. Então, tratar fatores de risco, que são obesidade, tabagismo, dislipidemia, hipertensão, diabetes. Esse paciente, se tem essas doenças, ele tem que tratar disso tudo. Cuidar da menopausa também. Cuidar da menopausa, cuidar da saúde da mulher, fazer o planejamento gestacional adequado nesse caso, E usar os medicamentos de alta eficácia precoce. Ou seja, o diagnóstico precoce é importante. Super. O diagnóstico precoce mudou a história natural dessa doença. O NICE, que é o grupo britânico, que regula, como se fosse o SUS britânico, ele recomenda que o diagnóstico seja feito em até 3 meses do início do sintoma. Então, assim, procurou um médico, não entendia o que está acontecendo, busque médicos de qualidade para um diagnóstico precoce. Especialmente o neurologista. Um neurologista de qualidade para o diagnóstico precoce. E é isso, assim, é buscar
médico de qualidade para um diagnóstico precoce e um tratamento precoce. Uma vez que você diagnostica, estratifique, você muda o prognóstico desse paciente completamente. Completamente. Ele vai viver normal, né? Viver normal a vida toda. Eu quero engravidar, quero morar fora do país, vai. Eu quero ir para não sei aonde, vai. Eu tenho pacientes que eu acompanho e trato que estão, assim, em todos os lugares do globo terrestre. Fazendo o que gostam, né? Gostam, né? E a mãe fica, mas ele pode, se ele tiver alguma coisa lá, eu consigo manejar tranquilamente. Ou né, que acontece na pessoa jovem, às vezes 20 anos, está preparando para morar fora do Brasil. E aí vem vida normal, é vida normal. Quando a gente fala vida normal, a gente vai cuidar disso aqui como o clínico cuida do paciente com hipertensão, como o endócrino cuida do paciente com diabetes. Ele vai ter uma vida normal, ele vai ter cuidados, mas ele vai ter uma vida normal. Olha, esse é um tirar o estigma, né? Tivemos uma aula hoje, né? Muito legal, Samira. Muito, muito obrigado. Essas informações elas são muito valiosas não só para a população leiga, como para os médicos se atualizarem e mudarem o conceito da cabeça, o conceito da doença dentro da cabeça, né? Isso é muito importante. Para finalizar, eu queria que você olhasse para aquela câmera lá, dá uma mensagem para o nosso ouvinte. Amarra um pouquinho esclerose múltipla para eles e dê uma mensagem de conforto, né? Porque é uma doença que assusta, né? Chega mais pertinho do microfone aqui. Eu acho que vamos reforçar alguns conceitos que a gente conversou, se a gente, né, para o paciente ou para o leigo que tem alguém, um familiar, alguém que ama, que tem a doença ou que está vivendo com a suspeita disso. Primeiro existe hoje como fazer um diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Mudou a história dessa doença. Então, não caiam também no golpe de entrarem em fake news, né? De que a doença é uma doença limitante. Não é uma doença limitante. É uma doença que você maneja como várias das outras que tem hoje. E uma pergunta, eu vou ficar, que vem muitas vezes, né? Eu vou ficar curado. Eu falo assim, olha, gente, o que a gente cura hoje na medicina, né? Infelizmente, o que a gente cura apendicite, que a gente tirou o apêndice. A gente cura a pneumonia, que a gente tratou a pneumonia. O resto das doenças a gente cuida. É por isso que o bom médico é aquele que sabe cuidar. Então, procure um médico que você goste, que você confie. Cuide da sua doença. E não só da doença, cuide de você. Então, cuide da sua saúde global, faça atividade física, cuide da sua alimentação, cuide dos fatores da sua vida que te trazem esse senso de propósito, de pertencimento, seja na religiosidade, seja na sua motivação pessoal, no seu trabalho, na sua família, naquilo que te faz sentir aquele senso de bem-estar e de propósito, porque isso faz com que você fique bem para cuidar de todas as outras áreas da sua vida e siga o tratamento médico. Então, o tratamento médico não é só remédio, né? É otimizar, por exemplo, níveis de vitamina D para os níveis adequados, não para doses cavalares tóxicas, como já saiu que podem ser tóxicas, né? Então, otimizar os níveis para umas doses adequadas, tratar com remédios adequados, fazer manejo e prevenção de infecções, já que os remédios podem causar riscos de infecções, então, assim, tem que ter cuidado com isso, mas é cuidar de uma forma global, cuidar de si. Se a gente entende isso, a gente tem uma vida completamente normal ao longo da vida. Samira, muito obrigado. Acho que esse episódio aqui, ele está denso, com muita informação valiosa para os pacientes, para a comunidade médica, e é esse o nosso objetivo aqui, né, Edson? Trazer a medicina baseada em evidências, a medicina séria, a medicina de ponta, e com informação a gente torna essa medicina acessível aí para os nossos ouvintes. Muito obrigado você que acompanhou até o final. Compartilhe o vídeo se você gostar, deixa seu like, deixa seu comentário, todo comentário, se você tiver alguma grande dúvida, eu encaminho lá para a Samira. Aliás, eu vou deixar o link do seu Instagram lá, Samira.neuro, né? Samira.neuro, para o pessoal, eu acompanho você no Instagram, e para deixar lá uma mensagem box para vocês poderem se comunicar. Muito obrigado pela sua audiência. Médicos Hands-On, ligando a medicina de ponta com você.